Imagine sair de casa para comprar pão, conversar com um vizinho ou terminar um dia comum de trabalho. E, poucas horas depois, desaparecer da história por quase 2000 anos. Parece o roteiro de um filme, mas foi exatamente isso que aconteceu em Pompeia. E o mais impressionante é que essa tragédia acabou preservando um retrato quase perfeito da vida de uma cidade romana. Se você gosta de descobrir as histórias escondidas por trás da história, já se inscreva no canal, porque algumas das maiores respostas sobre o presente estão enterradas no passado. Durante muito tempo, muita gente acreditou que Pompeia foi destruída em um único instante, como se uma explosão gigantesca tivesse apagado toda a cidade de uma só vez. Mas a realidade é muito mais assustadora. O desastre aconteceu em etapas, e muitas pessoas tiveram tempo para perceber que algo estava errado. Só que não imaginavam o tamanho do perigo que estava se aproximando. No ano 79 d.C., Pompeia era uma cidade vibrante do Império Romano. Localizada próxima à Baía de Nápoles, era conhecida por suas ruas movimentadas, mercados, teatros, banhos públicos e belas casas decoradas com pinturas coloridas. Para seus habitantes, era um excelente lugar para viver. O solo era extremamente fértil, ideal para plantações, graças a um detalhe que parecia uma vantagem. A cidade ficava aos pés do Monte Vesúvio. Hoje sabemos que o Vesúvio é um dos vulcões mais perigosos da Europa. Mas, naquela época, seus moradores nem imaginavam isso. O vulcão permanecia silencioso havia tanto tempo que praticamente fazia parte da paisagem. Era como morar ao lado de uma montanha qualquer. O problema é que a natureza costuma dar sinais antes de agir. Alguns anos antes da grande tragédia, um forte terremoto atingiu Pompeia. Casas foram danificadas, templos ficaram parcialmente destruídos e muitos edifícios precisaram de reformas. Mas terremotos eram relativamente comuns naquela região. As pessoas reconstruíram suas vidas e seguiram em frente. É curioso perceber como nós também fazemos isso hoje. Quando um problema demora para voltar, nosso cérebro começa a tratá-lo como algo improvável. É como quem mora em uma região de enchentes, mas passa anos sem ver uma grande inundação. Aos poucos, o medo desaparece. O risco continua existindo, mas deixa de parecer real. Então chegou o dia que mudaria tudo. Na manhã da erupção, o Vesúvio começou a lançar uma enorme coluna de fumaça, cinzas e pedras para o céu. Alguns moradores olharam assustados. Outros apenas observaram de longe, tentando entender o que estava acontecendo. Afinal, ninguém ali tinha experiência com uma erupção vulcânica daquela escala. No início, parecia que bastava permanecer dentro de casa. Pequenas pedras vulcânicas começaram a cair lentamente sobre a cidade. Horas depois, a situação piorou. Os telhados começaram a ceder com o peso das cinzas. As ruas ficaram difíceis de atravessar. O dia virou noite. Imagine tentar caminhar enquanto uma tempestade de pedras cai sobre sua cabeça. A cada minuto, respirar fica mais difícil. Você não consegue enxergar quase nada. O ar está cheio de poeira quente. As pessoas gritam procurando seus familiares, enquanto outras tentam fugir carregando tudo o que conseguem. Muitos conseguiram escapar nas primeiras horas. Outros decidiram esperar. Afinal, abandonar a própria casa significava deixar para trás tudo o que haviam construído durante uma vida inteira. E foi justamente essa hesitação que custou inúmeras vidas. Mas o pior ainda estava por vir. Depois de horas lançando cinza sobre Pompeia, o Vesúvio liberou um fenômeno muito mais mortal: os fluxos piroclásticos. Se esse nome parece complicado, imagine uma avalanche formada por gases extremamente quentes, cinzas e fragmentos de rocha descendo a montanha em altíssima velocidade. Não era uma onda de lava lenta como vemos nos filmes. Era uma nuvem gigantesca, quente o suficiente para matar quase instantaneamente qualquer pessoa em seu caminho. Ela avançava mais rápido do que alguém poderia correr. Em poucos minutos, Pompeia desapareceu sob vários metros de material vulcânico. Casas, ruas, templos, animais, objetos e pessoas ficaram completamente cobertos. E então aconteceu algo que ninguém poderia imaginar. Em vez de destruir totalmente a cidade,
As cinzas criaram uma espécie de cápsula do tempo. Durante séculos, Pompeia permaneceu escondida sob o solo. Enquanto outras cidades antigas eram saqueadas, reconstruídas ou modificadas ao longo das gerações, Pompeia simplesmente desapareceu do mapa. Foi apenas muitos séculos depois que escavações começaram a revelar algo extraordinário. Os arqueólogos não encontraram apenas prédios antigos. Encontraram padarias com pães ainda dentro dos fornos. Encontraram lojas. Encontraram grafites escritos nas paredes, parecidos com mensagens que hoje seriam publicadas em redes sociais. Encontraram brinquedos, moedas, joias, utensílios de cozinha e até alimentos carbonizados. Era como abrir a porta de uma cidade que havia parado no tempo. Mas havia uma descoberta ainda mais emocionante. Durante muito tempo, cavidades estranhas apareciam no solo durante as escavações. Pareciam espaços vazios dentro das camadas endurecidas de cinzas. No século XIX, o arqueólogo Giuseppe Fiorelli teve uma ideia brilhante. Em vez de ignorar aqueles espaços, ele decidiu preenchê-los com gesso líquido. Quando o material endureceu e a camada externa foi removida, surgiu algo impressionante. As cavidades eram moldes deixados pelos corpos das vítimas, cujos tecidos haviam desaparecido com o tempo. O gesso revelou suas posições exatas nos últimos segundos de vida. Algumas pessoas protegiam o rosto. Outras abraçavam seus filhos. Havia quem tentasse correr. E havia quem simplesmente aceitasse que não conseguiria escapar. Essa descoberta mudou completamente nossa visão sobre Pompeia. Pela primeira vez, a arqueologia não mostrava apenas edifícios antigos. Ela mostrava pessoas reais. Pessoas que tinham medos, sonhos, famílias e rotinas muito parecidas com as nossas. Essa é uma das maiores provas já encontradas sobre como era o cotidiano romano. Em vez de depender apenas de textos escritos por pessoas importantes, os arqueólogos passaram a enxergar como viviam comerciantes, padeiros, artesãos, crianças e cidadãos comuns. Pompeia deixou de ser apenas uma cidade destruída. Tornou-se um retrato quase congelado da vida no Império Romano. E talvez exista uma lição ainda maior escondida nessa história. Quando pensamos em grandes desastres do passado, costumamos imaginar que as pessoas eram menos inteligentes ou menos preparadas do que nós. Mas será que realmente somos tão diferentes? Hoje vivemos cercados por alertas sobre mudanças climáticas, terremotos, enchentes, secas, incêndios florestais e outros riscos naturais. Muitas vezes ouvimos essas notícias tantas vezes que elas deixam de causar impacto. Nosso cérebro aprende a conviver com o perigo até que ele parece distante demais para nos preocupar. Foi exatamente isso que aconteceu em Pompeia. Os pequenos terremotos pareciam normais. A montanha fazia parte da paisagem. A vida precisava continuar. Até o dia em que ela simplesmente não continuou. A natureza não sente pressa. Ela pode permanecer silenciosa durante décadas, séculos ou até milênios. Mas quando decide agir, lembra ao ser humano que somos apenas uma pequena parte de uma história muito maior. Mesmo assim, existe algo bonito em tudo isso. Graças à tragédia, conseguimos conhecer pessoas que viveram há quase 2000 anos de uma forma que seria impossível em qualquer outra cidade antiga. Caminhamos pelas mesmas ruas, observamos os mesmos desenhos nas paredes, vemos os mesmos utensílios e quase conseguimos imaginar as conversas acontecendo entre aquelas casas. Pompeia não é apenas uma cidade destruída. Ela é uma mensagem enviada pelo passado. Uma lembrança de que o cotidiano mais comum pode mudar completamente em poucas horas. Uma prova de que aquilo que hoje parece permanente pode desaparecer amanhã. E, ao mesmo tempo, uma demonstração extraordinária de que as histórias humanas conseguem sobreviver até mesmo às maiores catástrofes. Da próxima vez que você olhar para uma rua movimentada, ouvir pessoas conversando ou observar alguém voltando do trabalho para casa, lembre-se de Pompeia. Porque, durante muito tempo, aquele também parecia ser apenas mais um dia comum. E talvez seja justamente essa parte mais assustadora de toda essa história. Ninguém acorda sabendo que está vivendo o último dia de uma cidade inteira.